Sasori atravessou o deserto sem olhar para trás. As ruínas de seu antigo laboratório desapareciam sob a areia, mas sua mente permanecia focada em um único detalhe da batalha contra Itachi. A marionete havia rompido os fios de chakra por vontade própria. Aquilo provava que o Sharingan dependia das emoções do usuário e não apenas dos olhos. Pela primeira vez, Sasori compreendeu que para criar a arma perfeita, precisaria dominar não apenas o corpo, mas também a alma de um Uchiha. Ao chegar a um antigo esconderijo da Akatsuki, Sasori espalhou sobre uma mesa todos os pergaminhos salvos de suas pesquisas. Analisando cada anotação, chegou à mesma conclusão. O Mangekyo Sharingan não podia ser criado apenas com ciência, ele precisava nascer da dor. Naquele instante, uma ideia surgiu. Se não encontrasse um Uchiha com o Mangekyo desperto, ele criaria as condições para que esse poder despertasse diante de seus próprios olhos, transformando o resultado em sua maior obra. Enquanto organizava seus estudos, um pequeno escorpião mecânico surgiu das sombras, carregando um pergaminho lacrado com o símbolo da Akatsuki. Sasori o abriu lentamente. A mensagem era direta. Pain convocava todos os membros para uma reunião urgente. Sasori sorriu discretamente. Se Itachi estivesse presente, aquele encontro poderia revelar informações valiosas sobre o verdadeiro poder do Mangekyo Sharingan. Horas depois, Sasori chegou ao esconderijo da Akatsuki. Um a um, os membros começaram a aparecer. Kisame, Konan, Kakuzu, Hidan, Deidara e, por fim, Itachi Uchiha. Os dois trocaram apenas um breve olhar, mas foi suficiente para Sasori perceber algo diferente. Havia um peso nos olhos de Itachi, como se aquele Sharingan escondesse um poder muito maior do que ele havia imaginado. Pain iniciou a reunião explicando a próxima missão da Akatsuki: intensificar a captura dos Jinchurikis antes que as grandes nações percebessem os movimentos da organização. Enquanto todos ouviam atentamente, Sasori mantinha os olhos fixos em Itachi. Não prestava atenção ao plano. Seu verdadeiro objetivo era descobrir o segredo escondido por trás daqueles olhos vermelhos. Após a reunião, Itachi deixou o esconderijo acompanhado por Kisame. Sem ser notado, Sasori enviou um pequeno escorpião mecânico para segui-los à distância. Se quisesse criar uma marionete com o Mangekyo Sharingan, primeiro precisaria entender quando e como aquele poder era utilizado. A caçada pelo maior segredo do clã Uchiha havia começado. Durante 3 dias, o escorpião mecânico acompanhou Itachi e Kisame sem ser descoberto. Sasori analisava cada movimento à distância. Itachi quase nunca utilizava o Sharingan além do necessário, como se economizasse seu poder. Isso reforçou a suspeita de que existia uma técnica ocular ainda mais poderosa, guardada apenas para situações extremas. Enquanto atravessavam uma floresta, Kisame perguntou por que Itachi parecia tão pensativo. O Uchiha respondeu apenas que sentia estar sendo observado. Naquele mesmo instante, seu Sharingan percorreu a mata e encontrou, por uma fração de segundo, o brilho metálico do escorpião espião. A criatura tentou fugir, mas foi destruída por uma única shuriken lançada com precisão absoluta. No esconderijo, Sasori percebeu que o sinal do escorpião havia desaparecido. Ele não demonstrou surpresa. Se Itachi conseguir encontrar um de seus melhores espiões, significava que seus sentidos eram ainda mais apurados do que imaginava. Em vez de desistir, Sasori concluiu que precisaria observar o Uchiha pessoalmente para descobrir o verdadeiro poder escondido por trás daqueles olhos. Na manhã seguinte, Sasori partiu sozinho em direção ao País do Fogo. Seu plano era simples: provocar uma situação capaz de obrigar Itachi a revelar o Mangekyo Sharingan. Enquanto caminhava,
uma ideia começou a tomar forma. Se não pudesse capturar Itachi diretamente, criaria um inimigo forte o suficiente para forçá-lo a usar sua técnica mais poderosa. Assim, finalmente, descobriria o segredo que tanto procurava. Enquanto seguia os rastros de Itachi, Sasori encontrou uma pequena aldeia destruída por Nukenins. Observando os sobreviventes, teve uma ideia cruel. Se as emoções despertavam o verdadeiro poder do Sharingan, então o sofrimento poderia ser usado como ferramenta. Decidido a testar sua teoria, Sasori começou a preparar um plano para atrair Itachi até aquela região e colocá-lo diante de uma escolha impossível. Naquela mesma noite, Itachi e Kisame chegaram aos arredores da aldeia. O silêncio era estranho. Não havia pássaros, nem animais. Somente corpos espalhados pelas ruas e fios de chakra quase invisíveis presos entre as construções. Itachi imediatamente percebeu a assinatura de Sasori e avisou Kisame. Não avance, ele quer que entremos nessa armadilha. Sasori observava tudo escondido no alto de uma torre destruída. A aldeia inteira havia sido transformada em um gigantesco campo de armadilhas. Marionetes humanas permaneciam enterradas sob os escombros, prontas para atacar ao menor sinal de movimento. Ele não queria matar Itachi. Seu verdadeiro objetivo era obrigá-lo a revelar o Mangekyo Sharingan diante de seus próprios olhos. Sem dizer uma palavra, Itachi fechou os olhos por um instante e ativou o Sharingan. Ao analisar o fluxo de chakra da aldeia, identificou dezenas de fios escondidos entre as casas. Ele está nos observando, disse para Kisame. No mesmo instante, uma explosão destruiu o centro da vila, e várias marionetes emergiram dos escombros, cercando os dois membros da Akatsuki. Kisame avançou primeiro, brandindo a Samehada contra as marionetes. A espada devorava o chakra dos fios de controle, enquanto Itachi eliminava os mecanismos ocultos com precisão absoluta. Escondido, Sasori analisava cada movimento dos dois. Ainda não, pensou. Ele precisava de muito mais pressão para obrigar Itachi a revelar seu verdadeiro poder. Com um simples movimento dos dedos, Sasori libertou sua criação mais recente, a marionete Uchiha. Os olhos vermelhos se abriram lentamente, revelando o Sharingan de 2 Tomoe. Ao vê-la, Itachi permaneceu imóvel por um instante. Aquele corpo carregava o símbolo do seu clã e lutava como uma máquina. Sem desviar o olhar, ele murmurou. Então, você continuou seus experimentos. A marionete Uchiha desapareceu em um borrão e surgiu diante de Itachi com a espada já desferindo um golpe fatal. O Sharingan copiava cada movimento do verdadeiro Uchiha em tempo real. Itachi bloqueou o ataque por centímetros e percebeu que, quanto mais lutava, mais eficiente a criação de Sasori se tornava. Aquela batalha não favorecia quem demorasse mais. Kisame tentou intervir, mas Sasori libertou dezenas de marionetes humanas para impedi-lo. Enquanto a Samehada destruía uma após outra, Itachi permaneceu frente a frente com a marionete Uchiha. Os dois Sharingan se encontraram novamente e, por um breve instante, a marionete hesitou. Fragmentos de sua antiga vida voltaram à mente, fazendo sua espada tremer diante do último membro de seu clã. Percebendo a hesitação da marionete, Itachi abaixou a espada e disse calmamente: "Você ainda está aí. Lembre-se de quem realmente é." As palavras atravessaram os selos de Sasori como uma lâmina invisível. O Sharingan da marionete começou a girar descontroladamente, enquanto lembranças do antigo clã Uchiha surgiam novamente em sua mente. Irritado, Sasori ativou um selo oculto instalado no peito da marionete. Uma enorme onda de chakra percorreu seu corpo, anulando temporariamente as memórias despertadas.
Os olhos vermelhos voltaram a focar em Itachi, agora com uma intensidade muito maior. Observando aquela transformação, Itachi compreendeu que Sasori estava disposto a destruir a própria criação para descobrir o segredo do Mangekyo Sharingan. Itachi decidiu mudar de estratégia. Em vez de atacar a marionete, lançou várias shurikens diretamente contra os fios de chakra de Sasori. Um após o outro, os cabos invisíveis foram cortados, enfraquecendo o controle do mestre das marionetes. Pela primeira vez desde o início da batalha, a marionete Uchiha conseguiu mover o braço por vontade própria, surpreendendo até mesmo Sasori. Percebendo que estava perdendo o controle, Sasori revelou sua carta escondida. Do interior de um enorme pergaminho, surgiu uma marionete construída com partes de vários Uchihas derrotados ao longo dos anos. Embora nenhum daqueles olhos possuísse o Mangekyo, dezenas de Sharingans observavam Itachi ao mesmo tempo, transformando o campo de batalha em um verdadeiro pesadelo. O plano de Sasori estava apenas começando. A nova marionete avançou lentamente e dezenas de Sharingans começaram a acompanhar cada movimento de Itachi. Era como lutar contra vários Uchihas ao mesmo tempo. Kisame destruiu algumas peças com a Samerrada, mas outras continuavam atacando sem parar. Sasori observava tudo em silêncio, esperando apenas um instante de desespero para que Itachi fosse obrigado a revelar seu verdadeiro poder. Cercado por marionetes de todos os lados, Itachi respirou profundamente. Seus olhos permaneceram fechados por alguns segundos. Quando voltou a abri-los, o chakra ao seu redor mudou completamente. Até Sasori sentiu a pressão aumentar. Um sorriso surgiu em seu rosto. Finalmente, murmurou. Pela primeira vez, acreditava que testemunharia o despertar do lendário Mangekyo Sharingan. Os olhos de Itachi mudaram lentamente de forma. Os Tomoe desapareceram, dando lugar ao desenho único do Mangekyo Sharingan. Todo o campo de batalha mergulhou em um silêncio absoluto, até que Kisame interrompeu seus ataques. Sasori permaneceu imóvel, observando cada detalhe daquele poder. Finalmente, estava diante do objetivo que perseguia desde o início de seus experimentos. Antes que Sasori pudesse reagir, Itachi ativou o Tsukuyomi. Em um único instante, o mestre das marionetes foi lançado para um mundo de ilusões, onde viu todas as suas criações apodrecerem diante de seus olhos. O tempo parecia infinito. Enquanto seu corpo permanecia imóvel no mundo real, sua mente era consumida por uma realidade criada pelo Mangekyo. Mesmo preso no Genjutsu, Sasori conseguiu acionar um mecanismo automático escondido em seu corpo. Centenas de fios de chakra dispararam em todas as direções, obrigando Itachi a cancelar o Tsukuyomi para evitar que Kisame e até a própria marionete Uchiha fossem atingidos. Sasori caiu de joelhos, respirando com dificuldade, mas abriu um pequeno sorriso. Mesmo quase derrotado, havia conseguido o que queria: testemunhar de perto o verdadeiro poder do Mangekyo Sharingan. Enquanto Itachi recuperava o fôlego após desfazer o Tsukuyomi, Sasori gravava mentalmente cada detalhe do Mangekyo Sharingan. O formato das pupilas, a intensidade do chakra e o tempo necessário para ativar a técnica. Agora eu entendo, murmurou. Não precisava capturar Itachi naquele momento. Bastava compreender o funcionamento daquele poder para reproduzi-lo um dia. Percebendo que seu objetivo havia sido alcançado, Sasori fez um selo com apenas uma das mãos. Todas as marionetes interromperam o ataque ao mesmo tempo. A marionete Uchiha permaneceu olhando para Itachi por alguns segundos, como se tentasse reconhecê-lo. Em seguida, desapareceu em uma nuvem de fumaça junto com Sasori.
Antes de partir, o mestre das marionetes deixou apenas uma frase, ecoando pela aldeia. Na próxima vez, criarei uma obra capaz de superar até mesmo o Mangekyo. Após a retirada de Sasori, Kisame olhou para Itachi e perguntou por que havia permitido sua fuga. Itachi permaneceu em silêncio enquanto observava os rastros deixados na terra. Porque ele já conseguiu o que queria, respondeu. Pela primeira vez, Itachi compreendeu o verdadeiro perigo representado por Sasori. Ele não buscava apenas vencer batalhas. Buscava entender e recriar qualquer poder existente no mundo ninja. E naquele momento, a caçada pelo Mangekyo Sharingan estava apenas começando. O próximo alvo de Sasori poderia ser qualquer Uchiha ainda vivo. Muito longe dali, escondido em um novo laboratório subterrâneo, Sasori começou a desenhar dezenas de esquemas baseados no que havia visto durante o Tsukuyomi. Embora soubesse que reproduzir o Mangekyo Sharingan seria impossível naquele momento, acreditava que poderia criar mecanismos capazes de suportar um poder semelhante. Cada traço em seus pergaminhos aproximava sua obra-prima da perfeição. Enquanto isso, Itachi retornou ao esconderijo da Akatsuki em silêncio. Kisame percebeu que seu parceiro estava mais preocupado do que o normal. "Você acha que ele conseguirá?" perguntou. Itachi respondeu sem hesitar. "Se alguém pode transformar um impossível em realidade, esse alguém é Sasori." Pela primeira vez, ele passou a considerar o mestre das marionetes uma ameaça tão perigosa quanto Orochimaru. Naquela mesma noite, Sasori recebeu informações de um de seus espiões sobre um jovem Uchiha que treinava incansavelmente para se tornar mais forte. O relatório mencionava um único nome: Sasuke Uchiha. Ao ler aquelas palavras, um discreto sorriso surgiu em seu rosto. Diferente de Itachi, Sasuke ainda carregava um enorme ódio dentro de si. E para Sasori, esse ódio poderia ser a chave para despertar o Mangekyo Sharingan e criar a marionete definitiva. Sasori fechou lentamente o pergaminho com as informações sobre Sasuke. Se aquele jovem realmente carregava tanto ódio por Itachi, era apenas uma questão de tempo até que seu Sharingan evoluísse. Em vez de capturá-lo imediatamente, Sasori decidiu observá-lo das sombras. A melhor obra não era criada às pressas. Precisava amadurecer. Para acompanhar cada passo de Sasuke, Sasori espalhou dezenas de escorpiões mecânicos pelo País do Fogo. Pequenos, silenciosos e quase impossíveis de detectar, eles transmitiam tudo o que viam. Dias depois, um deles registrou Sasuke treinando obsessivamente, buscando força suficiente para derrotar Itachi. Ao assistir às imagens, Sasori concluiu que o ódio do jovem crescia a cada dia. Enquanto analisava os relatórios, uma presença surgiu na entrada do laboratório. Usando uma máscara alaranjada e um único olho visível, um homem permaneceu imóvel, observando o mestre das marionetes. Antes que Sasori pudesse falar, o desconhecido disse calmamente: "Você está brincando com um poder que nem mesmo compreende." Pela primeira vez desde o início de seus experimentos, Sasori encontrava alguém que parecia saber muito mais sobre o Sharingan do que ele imaginava. Sasori permaneceu em silêncio enquanto encarava o mascarado. Mesmo sem conhecer sua verdadeira identidade, percebeu que aquele homem possuía um Sharingan ativo. "Quem é você?" perguntou. O desconhecido apenas respondeu: "Alguém que testemunhou o nascimento e a queda do clã Uchiha." A pressão de seu chakra fez até as marionetes ao redor estremecerem. O mascarado caminhou lentamente pelo laboratório, observando os projetos espalhados sobre a mesa. Ao encontrar os desenhos do Mangekyo Sharingan, soltou uma leve risada.
Você acredita que pode recriar esse poder, mas ainda não entende seu verdadeiro preço. Sasori não desviou o olhar. Todo poder pode ser estudado. O homem respondeu. Nem todo poder aceita ser controlado. Antes de partir, o mascarado deixou apenas um aviso. Continue seguindo esse caminho, e inevitavelmente cruzará com o verdadeiro herdeiro do ódio. Em seguida, desapareceu usando Kamui, deixando apenas um redemoinho no ar. Sasori observou o espaço vazio por alguns segundos. Aquela técnica era diferente de tudo que já havia visto. Naquele instante, um novo objetivo surgiu em sua mente. Descobrir o segredo daquele misterioso jutsu espaço-temporal. Assim que o mascarado desapareceu, Sasori analisou cuidadosamente o espaço onde o redemoinho havia surgido. Nenhum fio de chakra, nenhuma assinatura de teletransporte comum. Era como se o homem tivesse simplesmente deixado de existir. Pela primeira vez, Sasori percebeu que havia poderes além da lógica de suas marionetes. Se quisesse alcançar a perfeição, precisaria compreender também aquela técnica misteriosa. Nos dias seguintes, Sasori ordenou que seus escorpiões mecânicos deixassem de seguir apenas Sasuke. Agora metade deles procurava qualquer vestígio do homem mascarado. Enquanto isso, relatórios sobre os treinamentos de Sasuke continuavam chegando. O jovem Uchiha evoluía rapidamente e seu ódio por Itachi crescia a cada missão. Para Sasori, tudo acontecia exatamente como planejado. Ao cair da noite, um dos escorpiões retornou, trazendo uma informação inesperada. O mascarado havia sido visto conversando secretamente com Pain. Sasori permaneceu em silêncio ao ler o relatório. Se aquele homem tinha tanta influência dentro da Akatsuki, significava que escondia um papel muito maior do que aparentava. Pela primeira vez, Sasori começou a desconfiar de que a própria organização guardava segredos capazes de mudar completamente seus planos. Decidido a descobrir a verdade, Sasori infiltrou um pequeno inseto mecânico no esconderijo da Akatsuki. O dispositivo percorreu silenciosamente os corredores até alcançar a sala onde Pain e o mascarado conversavam. Antes que pudesse registrar tudo, ouviu apenas uma frase. O Rinnegan é apenas o começo. O sinal foi interrompido logo em seguida, como se alguém tivesse percebido sua presença. Sasori destruiu o transmissor à distância para evitar que fosse rastreado. Mesmo assim, aquela única frase ficou gravada em sua mente. Se existia um poder acima do Mangekyo Sharingan, então sua busca estava apenas começando. Pela primeira vez, o mestre das marionetes passou a considerar que seus experimentos talvez fossem pequenos diante dos planos secretos da própria Akatsuki. Enquanto reorganizava suas pesquisas, outro relatório chegou ao laboratório. Desta vez, o alvo era Sasuke. O jovem havia derrotado vários ninjas de elite e seu Sharingan evoluía rapidamente a cada batalha. Sasori sorriu ao terminar a leitura. Está chegando a hora. Se suas previsões estivessem corretas, em breve Sasuke despertaria um poder jamais visto. E quando esse momento chegasse, Sasori estaria esperando nas sombras para transformar aquele novo poder em sua obra definitiva. Dias depois, um dos escorpiões mecânicos retornou em alta velocidade, trazendo um novo relatório. Sasuke havia deixado Orochimaru para trás e agora seguia apenas um objetivo: encontrar Itachi. Ao ler aquelas informações, Sasori percebeu que o destino começava a conduzir os dois irmãos para o confronto inevitável. E era justamente esse confronto que poderia despertar o poder que ele tanto desejava. Sem perder tempo, Sasori preparou uma nova marionete espiã, muito menor e mais avançada que as anteriores. Seu único objetivo era acompanhar a batalha entre Itachi e Sasuke
sem ser descoberta. Se o Mangekyo realmente surgisse naquele combate, nenhum detalhe poderia escapar aos seus olhos. Pela primeira vez, Sasori acreditava que estava prestes a testemunhar o nascimento da arma perfeita. Enquanto finalizava os preparativos, o mascarado voltou a observá-lo das sombras, sem revelar sua presença. "Continue", murmurou em voz baixa. "Você abrirá o caminho para algo muito maior." Sem perceber que estava sendo manipulado, Sasori partiu rumo ao País do Fogo. Ao longe, dois irmãos caminhavam inevitavelmente para o duelo que mudaria a história do mundo ninja e que poderia dar origem à marionete mais poderosa já criada. Ao chegar ao País do Fogo, Sasori instalou dezenas de marionetes espiãs ao redor do esconderijo, onde Itachi enfrentaria Sasuke. Cada uma transmitiria imagens e chakra em tempo real. Escondido em uma caverna próxima, ele aguardava pacientemente. Não pretendia interferir no combate. Seu único objetivo era assistir ao despertar do poder que poderia transformar sua próxima criação na arma definitiva. Enquanto os preparativos terminavam, Sasori abriu um novo pergaminho e escreveu apenas uma frase: Projeto Mangekyo. Abaixo dela, desenhou uma marionete humana equipada com mecanismos inéditos, reservatórios gigantes de chakra e um sistema criado exclusivamente para suportar o poder dos olhos Uchiha. Aquela não era apenas mais uma pesquisa. Era o início de sua maior obra. Na mesma noite, as marionetes espiãs detectaram duas assinaturas de chakra se aproximando lentamente do esconderijo. Uma era fria e controlada, a outra queimava de ódio. Sasori sorriu ao reconhecer os dois irmãos. "Finalmente", murmurou. Enquanto Itachi e Sasuke se encaravam pela última vez, o mestre das marionetes observava das sombras, certo de que, ao amanhecer, o mundo ninja jamais seria o mesmo. Escondido entre as árvores, Sasori posicionou dezenas de escorpiões mecânicos ao redor do esconderijo dos irmãos Uchiha. Nenhum deles tinha ordem para atacar. Sua única missão era registrar cada segundo da batalha que decidiria o destino do clã Uchiha. Dentro do esconderijo, Itachi e Sasuke finalmente ficaram frente a frente. O silêncio era pesado. Os dois sabiam que apenas um sairia vivo dali. A quilômetros de distância, Sasori acompanhava tudo através dos olhos de suas marionetes espiãs. Cada golpe trocado pelos irmãos era registrado com precisão. Sasori observava fascinado a velocidade do Sharingan, a leitura de movimentos e a quantidade de chakra consumida por cada técnica. Nunca havia visto dois Uchihas lutando com tamanha intensidade. Quando Sasuke utilizou o Chidori, Sasori percebeu que seu Sharingan havia evoluído desde o último encontro. "Ele está ficando mais forte", murmurou. O mestre das marionetes começou a acreditar que aquele combate terminaria exatamente como havia previsto. Enquanto isso, em outro ponto da floresta, o homem mascarado observava tudo através do Kamui. Sem que Sasori soubesse, cada um de seus movimentos já fazia parte de um plano muito maior, arquitetado nas sombras. A luta prosseguia. Itachi permanecia calmo, enquanto Sasuke atacava consumido pelo ódio. Sasori não prestava atenção aos golpes. Seu foco estava apenas nos olhos dos dois irmãos. A qualquer instante, o poder que tanto procurava poderia surgir. Um dos escorpiões mecânicos aproximou-se demais do campo de batalha. Itachi percebeu sua presença por um breve instante, mas escolheu ignorá-la. Seu único objetivo era concluir o confronto com Sasuke. Sasori estranhou aquela reação. "Ele sabe que estou observando", pensou. Mesmo assim, não fez nada para impedir. Aquilo despertou uma dúvida.
Itachi estaria permitindo que alguém testemunhasse seus últimos momentos. O mestre das marionetes ajustou a transmissão de chakra das marionetes espiãs. Nenhum detalhe poderia escapar. Se o Mangekyo Sharingan fosse usado novamente, ele registraria cada movimento, cada alteração de chakra e cada mudança na estrutura dos olhos. A batalha alcançou um novo nível quando Itachi ativou o Mangekyo Sharingan novamente. Os escorpiões mecânicos registraram uma mudança brusca no fluxo de chakra. Sasori gravou cada detalhe. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Aquela energia era muito diferente da de um Sharingan comum. Sasuke continuava atacando sem descanso. O ódio acumulado durante anos alimentava cada golpe. Sasori percebeu que emoções extremas pareciam aumentar o poder dos olhos Uchiha. Sua teoria começava a se confirmar diante dele. Quando a Amaterasu envolveu parte do esconderijo em chamas negras, até mesmo Sasori ficou impressionado. Nenhuma marionete suportaria aquele fogo. Pela primeira vez, ele compreendeu que sua próxima criação precisaria ser construída com materiais completamente diferentes. Enquanto observava as chamas consumirem tudo ao redor, Sasori começou a desenhar mentalmente um novo projeto. Uma marionete capaz de trocar partes do próprio corpo durante a batalha, descartando membros atingidos pelo Amaterasu antes que o fogo alcançasse seu núcleo. Um dos escorpiões foi destruído pelas chamas negras, mas outros continuavam transmitindo imagens. Sasori não desviava o olhar nem por um segundo. Sabia que aquele combate jamais se repetiria. Conforme Itachi enfraquecia, Sasori percebeu um detalhe inesperado. O uso constante do Mangekyo consumia enorme quantidade de chakra e afetava o corpo do usuário. Então esse poder cobra um preço, concluiu enquanto anotava cada observação. Sasuke também começou a demonstrar sinais de exaustão. Mesmo assim, recusava-se a recuar. Seu desejo de derrotar Itachi era maior que qualquer dor. Sasori enxergava naquele ódio exatamente o combustível necessário para despertar um poder ainda maior. Nas sombras, o homem mascarado continuava acompanhando tudo. Ao notar as marionetes espiãs de Sasori espalhadas pela região, apenas sorriu. Ele decidiu não destruí-las. Queria que Sasori assistisse ao desfecho daquela batalha. O confronto se aproximava do fim. Itachi dava sinais claros de cansaço, mas continuava lutando com serenidade. Sasori percebeu que o verdadeiro perigo de um Uchiha não estava apenas em sua força, mas em sua capacidade de manter a calma, mesmo diante da morte. Quando Itachi caminhou lentamente em direção a Sasuke, pela última vez, o silêncio tomou conta da floresta. Até os escorpiões mecânicos permaneceram imóveis. Sasori sentiu que o momento que mudaria toda a sua pesquisa estava prestes a acontecer. Lentamente de Sasuke. O jovem Uchiha reuniu suas últimas forças, certo de que aquele seria o golpe final. Porém, em vez de atacar, Itachi apenas estendeu 2 dedos e tocou a testa do irmão, repetindo o mesmo gesto de sua infância. Escondido nas sombras, Sasori observou aquela cena sem compreender seu verdadeiro significado. No instante seguinte, Itachi caiu ao chão. O silêncio tomou conta do esconderijo. Sasuke permaneceu imóvel, incapaz de acreditar que finalmente havia vencido. Enquanto isso, Sasori percebeu uma intensa alteração no chakra do jovem Uchiha. Não era o Mangekyo ainda, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Antes que Sasori pudesse se aproximar do corpo de Itachi, um enorme redemoinho surgiu diante de Sasuke. O homem mascarado apareceu em silêncio, recolheu o corpo do Uchiha e lançou um olhar na direção das marionetes espiãs. Sem dizer uma palavra, ativou o Kamui.
Em poucos segundos, Itachi desapareceu. Sasori cerrou os punhos. Sua maior oportunidade acabava de escapar diante de seus olhos. Sem hesitar, Sasori ordenou que todas as marionetes espiãs seguissem o redemoinho deixado pelo Kamui. Porém, uma após a outra, elas desapareceram ao tentar atravessar aquela distorção no espaço. Pela primeira vez, Sasori percebeu que existia um poder impossível de alcançar com simples mecanismos. Restando apenas um escorpião mecânico, Sasori decidiu acompanhar Sasuke à distância. O jovem caminhava sem rumo, completamente exausto. Seu chakra era instável e seus olhos refletiam uma mistura de vitória, tristeza e dúvidas. Para Sasori, aquele era exatamente o tipo de emoção capaz de transformar um Sharingan comum em algo muito maior. Enquanto observava Sasuke desaparecer entre as árvores, Sasori fez uma promessa silenciosa. Da próxima vez, não deixarei ninguém interferir. Fechando lentamente seu pergaminho de pesquisas, escreveu um novo objetivo em letras grandes: capturar Sasuke Uchiha antes do despertar completo do Mangekyo. O verdadeiro experimento estava prestes a começar. Dias depois, Sasori instalou um novo laboratório nas cavernas do País do Vento. Diferente do anterior, aquele esconderijo possuía dezenas de barreiras e armadilhas. No centro da sala, um enorme pergaminho trazia o título Projeto Mangekyo. Ali começaria sua pesquisa mais perigosa, utilizando todas as informações obtidas na luta entre Itachi e Sasuke. Sasori iniciou a construção de um novo núcleo de chakra para suas marionetes. Ele acreditava que, se conseguisse suportar o imenso consumo de energia do Mangekyo, estaria um passo mais perto de criar uma obra superior a qualquer ninja vivo. Enquanto trabalhava, um escorpião mecânico retornou trazendo uma notícia inesperada. Sasuke havia desaparecido junto com o homem mascarado. Sasori fechou lentamente o relatório e sorriu. Então foi você quem o levou. Agora, além de encontrar Sasuke, ele precisaria descobrir a verdadeira identidade do misterioso usuário do Kamui. Determinado a encontrar o esconderijo do mascarado, Sasori espalhou centenas de escorpiões mecânicos por todo o País do Fogo. Cada um possuía um selo de transmissão de chakra aperfeiçoado. A ordem era simples: localizar qualquer distorção espacial semelhante ao Kamui e enviar sua posição imediatamente. Enquanto seus espiões percorriam o continente, Sasori estudava os dados coletados sobre o Mangekyo Sharingan. Quanto mais analisava, mais percebia que aquele poder não podia ser sustentado por um corpo comum. Seria necessário reforçar completamente sua próxima marionete para suportar tamanha quantidade de chakra. Naquela mesma noite, um dos escorpiões enviou um sinal inesperado. Próximo às montanhas do País do Fogo, uma breve distorção no espaço havia sido detectada. Sasori fechou o pergaminho e abriu um pequeno sorriso. Pela primeira vez desde a morte de Itachi, existia uma pista concreta do paradeiro do homem mascarado, e talvez de Sasuke Uchiha. Ao chegar às montanhas, Sasori encontrou apenas o silêncio. Nenhum rastro de batalha, nenhum vestígio de chakra. Porém, seus sensores detectaram pequenas alterações no espaço, como se alguém tivesse atravessado outra dimensão poucos minutos antes. A assinatura era idêntica à do Kamui. O mascarado estivera ali. Enquanto investigava a região, um de seus escorpiões encontrou marcas de passos recentes. Entre elas, havia pegadas de duas pessoas diferentes. Uma era pesada e firme. A outra revelava alguém extremamente cansado. Sasori não teve dúvidas. Sasuke ainda estava acompanhado pelo homem mascarado, e ambos seguiam para um esconderijo desconhecido. Sem perder tempo, Sasori enviou dezenas de marionetes espiãs
para seguir a trilha. Antes de partir, olhou para o horizonte e murmurou: "Espere um pouco mais, Sasuke. Quando seu Mangekyo despertar, você será minha obra-prima." Sem que percebesse, uma pequena planta branca observava tudo escondida entre as pedras. Era Zetsu, que imediatamente partiu para informar o mascarado que Sasori havia iniciado a caçada. Antes que as marionetes avançassem, Zetsu surgiu diante de Sasori sem fazer qualquer ruído. Metade de seu rosto sorria, enquanto a outra permanecia inexpressiva. "Você está procurando alguém muito perigoso", disse. Sasori não demonstrou surpresa, apenas respondeu: "Então me diga onde encontrá-lo." Zetsu soltou uma breve risada. "Nem mesmo você está preparado para enfrentar aquele homem." Sasori fechou lentamente o pergaminho de pesquisas e encarou Zetsu. "Não preciso derrotá-lo. Preciso apenas observá-lo." A resposta despertou o interesse do espião da Akatsuki, que percebeu a obsessão do mestre das marionetes. Sem revelar a localização exata do esconderijo, Zetsu apontou para uma antiga região esquecida do País do Fogo. Se continuar seguindo essa direção, encontrará respostas ou a própria morte. Antes que Sasori pudesse fazer outra pergunta, Zetsu afundou no solo e desapareceu. Observando o horizonte, Sasori deu o primeiro passo rumo ao local indicado, sem imaginar que caminhava diretamente para uma armadilha preparada pelo homem mascarado. Ao anoitecer, Sasori alcançou as ruínas indicadas por Zetsu. O lugar parecia abandonado havia décadas, mas seus sensores detectaram resíduos de um chakra extremamente denso. Não era o de Sasuke. Também não era o do mascarado. Havia uma terceira presença que permanecia escondida observando cada um de seus movimentos. Sem hesitar, Sasori lançou dezenas de fios de chakra contra as sombras. As lâminas atravessaram apenas troncos e pedras. De repente, uma voz ecoou entre as ruínas. "Você chegou mais longe do que imaginei." Antes que pudesse identificar a origem da voz, uma poderosa onda de chakra fez todas as suas marionetes tremerem ao mesmo tempo. Das sombras surgiu o homem mascarado. Diferente dos encontros anteriores, ele não escondia sua intenção. Se realmente deseja o poder do Mangekyo Sharingan, precisará provar que merece conhecê-lo. Sasori permaneceu imóvel, mas discretamente conectou seus fios à marionete Uchiha, escondida no pergaminho. Pela primeira vez, os dois estavam prestes a conversar frente a frente, sem intermediários e sem máscaras escondendo suas verdadeiras intenções. O homem mascarado caminhou lentamente até ficar a poucos metros de Sasori. "Você acredita que o Mangekyo é o auge do Sharingan", disse. "Mas existem olhos capazes de enxergar muito além disso." Sasori permaneceu em silêncio, gravando cada palavra. Quanto mais ouvia, mais percebia que seu conhecimento sobre os Uchihas era apenas o começo. Sem qualquer aviso, o mascarado ativou o Kamui diante de Sasori. Um redemoinho envolveu parte de uma enorme rocha, que desapareceu completamente em outra dimensão. Sasori observou atentamente a distorção espacial, analisando o fluxo de chakra e o tempo da técnica. Pela primeira vez, acreditou ter encontrado uma pequena falha naquele poder aparentemente perfeito. O mascarado percebeu o olhar analítico de Sasori e sorriu por trás da máscara. "Você não está tentando me derrotar, está tentando me entender." Sasori respondeu friamente. "Todo poder possui uma lógica, e toda lógica pode ser reproduzida." Por alguns segundos, os dois permaneceram em silêncio. Então, o mascarado fez uma proposta inesperada. "Se deseja tanto compreender o Sharingan, venha trabalhar ao meu lado." Sasori não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou o único olho visível do mascarado.
Havia confiança demais em sua proposta. Você quer usar minhas habilidades, disse Sasori. O homem apenas cruzou os braços. Assim como você quer usar o poder dos Uchihas. No fim, buscamos a mesma coisa, evolução. Antes que Sasori tomasse uma decisão, uma explosão ecoou nas montanhas. Um de seus escorpiões mecânicos retornou gravemente danificado, trazendo uma mensagem urgente. Sasuke havia deixado o esconderijo sozinho. Ao ouvir aquilo, Sasori fechou lentamente o pergaminho da marionete Uchiha. Seu próximo alvo acabava de voltar a se mover, e aquela oportunidade talvez nunca surgisse novamente. O mascarado deu um leve sorriso ao perceber a reação de Sasori. Vá atrás dele se desejar, mas lembre-se, quando finalmente colocar as mãos em Sasuke, descobrirá que o verdadeiro desafio não será capturá-lo, será controlar o ódio que existe dentro dele. Dito isso, o redemoinho do Kamui envolveu seu corpo e ele desapareceu mais uma vez, deixando Sasori sozinho diante de uma decisão que mudaria o rumo de sua maior obra. Sasori reuniu todas as suas marionetes e iniciou a perseguição. Pela primeira vez, seu objetivo não era derrotar um inimigo, mas capturá-lo vivo. Se conseguisse levar Sasuke ao laboratório antes do despertar completo do Mangekyo, poderia estudar cada etapa daquela evolução. A obra perfeita estava cada vez mais próxima. Enquanto atravessava o País do Fogo, Sasori recebeu um último relatório de seus escorpiões. Sasuke seguia sozinho, consumido pelas revelações sobre Itachi. Seu chakra oscilava de forma anormal, e o Sharingan reagia intensamente às emoções. Sasori sorriu. Está acontecendo. O ódio começava a transformar os olhos do último Uchiha. Ao anoitecer, Sasori alcançou o alto de uma montanha e avistou, ao longe, a silhueta de Sasuke caminhando sob a lua. Sem revelar sua presença, conectou discretamente os fios de chakra à marionete Uchiha. Ainda não, murmurou. Seu poder ainda não atingiu o auge. Pela primeira vez, decidiu esperar o despertar do Mangekyo antes de agir. Nas sombras, Zetsu observava cada passo de Sasori. O espião compreendeu que o mestre das marionetes havia deixado de perseguir apenas um poder. Agora, estava disposto a esperar o momento perfeito para transformar o último Uchiha em sua obra definitiva. A notícia foi imediatamente levada ao homem mascarado. Muito longe dali, o mascarado ouviu o relatório de Zetsu e apenas sorriu. Deixe Sasori continuar. Seus experimentos poderiam enfraquecer Sasuke ou fortalecê-lo ainda mais. Em qualquer um dos casos, os planos do mascarado continuavam avançando exatamente como imaginava. Enquanto isso, Sasuke parou diante de um penhasco e olhou para o céu. As palavras de Tobi sobre Itachi ainda ecoavam em sua mente. Seu ódio se transformava lentamente em culpa, e aquela mistura de emoções fazia o chakra de seus olhos vibrar de maneira nunca antes vista. Sasori observava tudo em silêncio. Pela primeira vez desde o início da caçada, Sasori percebeu uma pequena alteração no desenho do Sharingan de Sasuke. Ainda não era o Mangekyo completo, mas era o primeiro sinal de sua evolução. Está começando, sussurrou enquanto registrava cada detalhe em seus pergaminhos. O vento ficou mais forte e uma enorme pressão de chakra tomou conta da região. As árvores começaram a balançar violentamente. Até mesmo a marionete Uchiha reagiu, levantando lentamente a cabeça como se reconhecesse aquele poder. Sasori compreendeu que estava presenciando o nascimento de uma nova era. Sem perceber, Sasuke deu o primeiro passo rumo ao despertar definitivo do Mangekyo Sharingan. Escondido entre as sombras, Sasori fechou o punho e fez uma promessa. Quando seus olhos alcançarem o poder máximo,
Eu estarei esperando.